Boa noite e bem-vindos a mais um Quarentena Climática. Podem seguir-nos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Spotify e pelo YouTube. Um, e esta é a sexta edição da Quarentena Climática. Estou aqui com o João Reis e vamos falar um pouco sobre aquelas que têm sido as respostas. As pessoas estão a começar agora a bater as panelas e a gritar às janelas. Um pouco por todo o mundo há abordagens diferentes políticas dos sistemas económicos e dos sistemas políticos, aquilo que está a acontecer, e gostávamos de falar um bocadinho sobre, primeiro, o que está a acontecer nos Estados Unidos e depois virmos para aqui para a situação da União Europeia para, de facto, percebermos o que é que está a acontecer. João. Então, vem notícias da América esta semana, em que basicamente o Senado, a Câmara Superior da legislatura americana, aprovou um pacote, foi anunciado há uns dias, foi aprovado agora durante este dia, um pacote e que é nem mais nem menos do que, em inglês, 2 trillions de dólares, em português, 1 bilhão de dólares, para estimular a economia. Isto vem na sequência, como já se fala muito, todas as nossas economias estão em colapso, desde turistas deixam de viajar, fábricas têm de parar, restaurantes que deixam de funcionar e tudo cá um bocadinho em cascata. E basicamente está-se a prever uma contração histórica. Já se fala em o produto português cair cerca de 15%, a nível mundial coisas caírem massivamente. Os Estados Unidos não são exceção e, portanto, eles estão a fazer um plano económico para tentar combater isto. Isto foi, por um lado, foi discutido e quase aprovado em tempo recorde. O timing é essencial nisto aqui. E basicamente é um pacote de estímulos em que passa por várias medidas que já vou falar mais à frente. Mas a parte muito interessante também, que tem sido reveladora um bocadinho, digamos, no campo das ideias, é existe uma constante narrativa desde o liberalismo económico, por exemplo, na América, em que o Estado não entra, não existe planeamento económico, é deixado às empresas e aos cidadãos e aos mercados, mas vê-se em momentos de aperto como tem um legado disso acontecer, apesar de depois ser um bocadinho apagado, de o Estado aparecer e salvar a economia. Como é que faz isto? Gastando dos déficits, a partir dos governos centrais, a partir do Orçamento de Estado, e por outra parte, usando os bancos centrais, que teoricamente são independentes, mas na verdade não são, para injetar dinheiro da economia. E em Portugal, esta é um bocadinho a urgência. Em Portugal existe um plano um bocadinho tímido na semana passada, mas em Portugal também já se vê os grandes empreendedores da padaria portuguesa a implorarem ao Ministro da Economia por apoios. O Observador, esse grande jornal e grande orgulhoso do setor privado, também pede um plano para resgatar a banca, desculpem, a imprensa, também eventualmente vai pedir para resgatar a banca. E a iniciativa liberal passou a ser chamada iniciativa estatal, numa intervenção muito engraçada pelo Primeiro-Ministro, em que rasgaram as vestes pela uma intervenção maior do Estado. Então, o que é que este plano consiste? São 2 bilhões de dólares injetados assim de repente. Isto é cerca de 10% do que a economia americana produz no ano. E é um plano com vários pilares. Um deles é pôr diretamente dinheiro nas empresas. Uma delas é um setor, ou um setor que está abrangido é o setor da aviação, muito falado na agenda climática, de um setor de altas emissões. Basicamente ninguém está a voar e o governo federal americano, já se previa isso aí, correu a salvar essas empresas. O que é que isto é? Dinheiro, imenso dinheiro, tanto para as empresas aéreas, para as transportadoras de cargas, não só de pessoas, ou seja, tentar salvar esse setor zombie. Depois, existem outras medidas, uma muito interessante e é quase, diria, sem qualquer precedente, ou seja, já existiu, foi muito pequenino, foi um bocadinho da ideia de helicopter money, ou seja, que é uma ideia antiga, mas o que é que esta medida inovadora consiste? É o governo americano vai passar um cheque de 1.200 dólares a todas as pessoas americanas que recebam menos de 75 mil ao ano. À medida que recebe mais, o valor que recebe é menor. E também 500 dólares por cada menor a cargo. Isto pode ser
pode parecer, por um lado, parecer uma medida pode parecer muito, de certa forma, chamamos-lhe muito progressista, muito à esquerda, mas na verdade é uma coisa, tem um grande interesse, que é, quando faz este tipo de intervenções, o dinheiro tem de chegar imediatamente à economia. Por exemplo, um contra-exemplo disto aqui é quando é dado dinheiro às empresas, e como aconteceu há cerca de 10 anos, e esse dinheiro acaba por se andar a perder em meandros financeiros, de fundos de investimento, depois é feita uma operação financeira, depois é outra, e finalmente, digamos, passado 4 meses, chega mesmo à economia. Portanto, o que é que vai acontecer quando se entrega este dinheiro a pessoas mais pobres? Muitas delas ficaram sem emprego, foi batido o recorde de pessoas que acabaram de ficar sem emprego nos Estados Unidos, e um recorde foi batido por uma escala de 10 em relação ao anterior de há cerca de 10 anos. O que é que essas pessoas que acabaram de ficar sem emprego vão fazer? Vão imediatamente gastar esse dinheiro em comprar bens de primeira necessidade, etc, etc. Portanto, há uma certeza que esse dinheiro é injetado automaticamente na economia. Portanto, não é propriamente o altruísmo, é também uma ferramenta funcional e uma questão de eficácia, fazer com que a economia seja reabilizada o mais rápido possível e evitar qualquer colapso em grande escala. Isto Depois, também é pôr quer dizer, isto é pôr as impressoras todas a imprimir e injetar dinheiro diretamente. Estamos a falar de $1.200, mas qual é o número de pessoas? é quase Não é toda, incondicional, não é? Depende de uma prova de condição, portanto já vai aumentar a burocracia brutalmente. Portanto, a é menos quantidade de de pessoas, 75 mil dólares. E também uma parte positiva, que é quando menos burocracia tiver, mais rápido o dinheiro entra na economia. claro, mas Pronto. quando já estás a introduzir um fator de discriminação que tem a ver exatamente com o rendimento, já estás a criar enormes problemas para conseguir, de facto, fazer esse dinheiro chegar, não é? Sim, quer dizer, eu suponho, ainda há muitos estados, a coisa foi aprovada agora no Congresso, ainda tem que passar, foi aprovada no Senado, tem que passar no Congresso, depois vai ao Presidente, os estados ainda não estão todos cá para fora, mas sim, provavelmente ainda vai-se saber mais o que é que a medida tem, o que é que a medida não tem. Depois também há linhas de crédito para empresas como restaurantes, outros setores, digamos, mais convencionais. Mas, em grande medida, isto também é uma tentativa de pôr esta velha economia desde combustíveis fósseis, da relação trabalho, empregado, empregadora, etc, etc, manter essa relação intacta. Ou seja, gastar um monte de dinheiro, tentar pôr toda essa economia no congelador, certificar que ela não apodrece muito, voltar a tirá-la e voltar ao business as usual que estava antes do coronavírus forçar toda a gente a ficar em quarentena. Entretanto, eu não sei se tu viste, mas também saiu esta semana os dados de que foi os números de pedidos de apoio no desemprego nos Estados Unidos e na verdade se tu fizeres a escala e alguém fez a escala dos últimos 50 anos, nunca tinha chegado tipo aos 900 mil, porque eu acho que é a entrada semanal de desempregados a Sim, pedir sim, sim. apoio. E está em mais de 3 milhões. O que Yeah. significa que parece, na verdade, aquele gráfico das emissões de CO2 quando olhas nos últimos 3 milhões de anos, só que neste caso a falar de desemprego nos últimos 50 anos, Yeah. mas é tipo uma subida que não tem, quer dizer, não tem nenhum paralelo. Mesmo Yeah. crise de 2008, mesmo as outras crises todas que existiram. Sim. Que imagino que seja desde que há estatísticas de desemprego. Talvez antes dos anos 50 não houvesse, ou se fossem muito mais periclitantes do que são hoje. Mesmo assim, se tivesse de adivinhar, diria que, quer dizer, por não era número absoluto, se fores comprar com grande pressão, como havia menos população, obviamente não vais ter o mesmo valor. Mas sim, é o recorde, com a certeza, desde sempre. Depois, também há uma parte muito interessante, é que normalmente existe, não vou explicar aqui a estrutura toda, mas normalmente existe uma coisa que é um banco central, que empresta aos bancos, e depois os bancos emprestam às empresas e às pessoas. E os Estados Unidos, com a Reserva Federal, que é o Banco Central de lá, nós temos o BCE, que é o Banco Central para toda a zona euro, em que eles permitiram, pela primeira vez, também julgo eu, ou pelo menos em grande escala será a primeira vez, mas é uma coisa de certa forma inédita, que é os bancos já não têm intermediário, portanto a Reserva Federal pode chegar diretamente às empresas. Esta parte é muito interessante porque não existe uma especificação, ninguém disse ao Banco Central, ao Fed, como é que ele tem de fazer esses empréstimos e como é que não tens de os fazer. Portanto, o Fed vai decidir. E quando estamos a falar de o Fed é basicamente uma mistura, também como era o Banco Central Português, o Banco de Portugal, ainda existe na verdade, menos com menos poder, que são instituições criadas por bancos, depois o Estado interviu, tem toda uma história assim bem complicada, mas na verdade é visto como uma instituição pública, o presidente americano tem palavra a dizer quem é que é nomeado, quem não é nomeado,
mas na verdade, não sei explicar agora de cor o sistema, mas os bancos, eles próprios têm uma palavra a dizer quem é que é o governador, quem é que não é o governador e quem é que se senta à mesa das grandes decisões. Portanto, estamos a falar de uma instituição nada democrática, que é quem decide, quem manda nela, é quem tem dinheiro, e foi dado poder de, indiscriminadamente, foi dado um valor, mas aquilo é meramente nominal, não tem qualquer efeito prático, foi dado um valor de base, mas basicamente deram-lhes poder para as impressoras diretamente financiarem as empresas que eles quiserem, sem qualquer critério. Pronto, e volto a encontro novamente, tem-se falar da crise climática e de anos e anos e anos pedido de haver intervenção para haver investimento na crise climática, transição energética, investimento em novas infraestruturas, etc, etc, etc. E a partir do momento em que o capitalismo fraqueja e que existe uma dúvida se ele vai continuar, se ele vai colapsar, o dinheiro aparece instantaneamente e os bancos centrais já podem imprimir quase todo o dinheiro, e o que era antes impossível, impensável, passou a ser possível. Com o Trump já havia um bocadinho um desprezo por a política fiscal pura e dura, como existe na União Europeia, que ainda existia no tempo do Obama. Aliás, os grandes defensores da política fiscal pura e dura no tempo do Obama eram os republicanos, mas com o Trump acabou. Tipo, eles, os perdões fiscais, etc, etc, tornaram tudo... as borlas para os multimilionários, os investimentos no que quer que seja, até na própria ideia da construção do muro do México, que hoje está a servir para impedir americanos de irem para o México, ironicamente, que isso era um grande problema, mas de facto agora, então, abriram-se a política monetária tornou-se uma ferramenta só de injetar dinamismo na economia. Eles não têm nada a ver com riqueza, eles só querem é que as pessoas vão gastar dinheiro em alguma coisa para ver se, de facto, como estavas a dizer, a economia que está no congelador possa não congelar totalmente, não é? Sim, não apodrecer, digamos. Mas se calhar, entretanto, da América não tenho nada, não sei se quer já começar a falar do caso oposto, enquanto na América o sistema, o establishment americano funciona muito bem nesse sentido, em manter o capitalismo a funcionar. Se calhar queremos falar da Europa, onde ele não consegue funcionar muito bem, enquanto está a perro e não está muito boa saúde a governance europeia. Bem, sim, foi ontem a reunião dos líderes da União Europeia. Houve boa pressão, foram 9 países que assinaram uma carta a pedir a emissão de Corona Bonds, que são títulos de dívida conjunta europeia, uma ideia que já vinha do tempo dos Eurobonds. A Holanda e a Alemanha recusaram-se a qualquer decisão, e a decisão foi adiada para daqui a 2 semanas. E não só foi adiada, como foi relegada dos chefes de Estado para os ministros das Finanças, o Eurogrupo, que na verdade é um pouco mais do que a fina flor das academias neoliberais, dos mercados financeiros e das empresas fascínoras. É aqui que eles vêm jubilar-se. E alguns países querem mesmo que a utilização do mecanismo europeu de estabilidade, que é uma política menos avançada do que os Corona Bonds, dependa de condições. Isto é, eles já estão mesmo a falar de austeridade. Eu imagino que eles devam querer, sei lá, privatizar os hospitais. Assim, é interessante também ver a reação da direita portuguesa sobre os seus grandes orautos. De certa forma, a direita portuguesa percebeu que não consegue governar, para dizer, que enquanto em circunstâncias normais quem governa é o PS, com apoios aqui ou com o outro, e que em circunstâncias normais não governam, portanto vê já o regulamento e a ansiedade para voltar a ter uma troika que permita à direita portuguesa governar e voltar a fazer mais uma ronda de privatizações e mais uma ronda de etc, etc. Pois, eu não vou querer entrar muito no contexto nacional. Acho que o contexto nacional, basicamente, tu descreveste tudo o que é preciso descrever. Quem defende aquela política precisa de um apoio externo para conseguir impô-la e não tem seguramente nunca um apoio popular para fazê-lo. Mas aqui também temos uma questão importante sobre como é que isto funciona. Os países da União Europeia, onde estão a morrer milhares de pessoas, vão ficar 2 semanas à espera. É uma pergunta, aliás, será que vão ficar 2 semanas à espera para gastar tudo o que é necessário para salvar estas pessoas e impedir mais contágios, por estarem preocupados com a possibilidade de, no fim disto tudo, o norte da Europa vir pedir contas? O ministro holandês das Finanças criou muito sururu,
ao dizer que devia haver uma investigação aos Estados-membros que não tinham folga fiscal para a saúde. Isto é, principalmente a Itália e a Espanha, e que devia ter havido reformas estruturais que permitissem essa folga fiscal. Agora imagine o caso português. Imagine que, de facto, se tinha destruído o SNS através de medidas de austeridade da Troika. Em que estado é que as coisas não estariam agora? Mas ainda assim, eles conseguem insistir em voltar à mesma linha selvagem de austeridade que tinham antes. E quem se tornou uma espécie de herói também nesse processo foi o António Costa, uma espécie de super-herói, porque disse que as palavras do ministro das Finanças holandês eram repugnantes, mas eu acho que pronto, é sempre divertido, porque é um jogo político que é importante observar de fora. Estas palavras não ficaram repugnantes agora, elas sempre foram. Por exemplo, o Mário Centeno não disse isto, mas a política de um superávit sem aumento de investimento em serviços públicos, e especialmente em saúde, é a materialização do que disse o ministro holandês. E depois o António Costa acaba aquela intervenção a dizer que não sabe, eles não sabem o que é a União Europeia. Parece que o António Costa vive em Marte. Aquilo é que é a União Europeia. A única união que existe na União Europeia é a união dos mercados. E agora os mercados estão parados, portanto nem essa união existe. E portanto, na verdade, quer dizer, não há solidariedade em capitalismo, só há oportunismo travestido de solidariedade. E a Holanda é muito solidária com a União Europeia, com o sul da União Europeia, desde que mantenha uma balança comercial que é muito favorável e os seus paraísos fiscais estão sempre a funcionar. Por isso é que metade dos impostos do PSI 20 português e provavelmente também do IBEX espanhol e por aí fora estão sediados na Holanda. Sim, é sempre agradável ver a surpresa das pessoas quando sempre que há este costume na União Europeia, sempre que existe uma reunião desapontante, sempre que existe um processo político não digo desapontante, um processo político do que costuma ser o business as usual da União Europeia, vir alguém surpreso, oh meu Deus, o que é que aconteceu à minha União Europeia? Como é que isto pode chegar a este nível em que as pessoas em que os países do norte não querem saber do sul, que eles beneficiam plenamente desde mercados para exportarem, desde engenheiros que emigram todos os anos, etc, etc. Sim, eu acho que eles não têm nenhuma solução para o coronavírus, como também não têm nenhuma solução para a crise económica, porque não podem ter uma política popular, porque ela não existe em capitalismo e no capitalismo nesta forma neoliberal ainda pior. Mas eu acho que também uma coisa divertida é que tentam pintar este senhor, o Hoekstra, que é o ministro das Finanças. A Holanda tem um talento especial para arranjar as finanças com maus nomes. E os outros tecnocratas neoliberais todos, e fingem que eles são muito diferentes dos Bolsonaros e dos Trumps, mas são iguais ou piores. Este Hoekstra em particular é mesmo o empresário político típico e tão louvado no capitalismo. Ele vem, a sua formação é Shell e McKinsey. Ele aprendeu com os melhores do capitalismo, que é como quem diz, aprendeu com os piores. Fez o seu carreira dourada para agora chegar ao jubileu, em que vem perguntar por onde é que vocês andaram a gastar o vosso dinheiro, e provavelmente acaba a falar a mesma coisa que dizia o Dijsselbloem, que é em copos e gajas. Enfim. O Bolsonaro, isto atravessando aqui o oceano, o Bolsonaro teve uma semana que foi só bingos. Ele provavelmente está infectado com o coronavírus, mas ele recusa-se a revelar os seus testes. Mas é giro porque cada vez que há uma conferência de imprensa, ao lado dele as pessoas estão de máscara. Ele não está, mas as pessoas estão. O segurança dele, o motorista dele estão internados, infectados com o Covid. E quando os jornalistas lhe perguntam se ele está infectado, ele pergunta se eles têm alguma intenção de ir dormir com ele. Portanto, ele está mesmo... Mas este é só um dos bingos. Ele pediu para acabar com as quarentenas, porque estão a matar a economia. Tentou acabar com os contratos de trabalho, mas depois recuou. Ele diz que o combate ao coronavírus é uma neurose provocada pela imprensa e que para combater o vírus estão a matar o paciente.
e que diz depois, obviamente, que sem dinheiro você morre de fome, depressão, suicídio, depois vem a violência, quanto mais desemprego, mais violência. Isto é o homem que dizia há pouco tempo que a única maneira de se combater a violência é com homicídios. Bandido bom é bandido morto. E depois ainda veio dizer que 90% da população estava segura, que só os velhos e os doentes vão morrer por causa dessa gripezinha, como ele diz. E isto é outra forma de lidar com esta crise por parte da elite capitalista. Esta é a pergunta que ele não tem coragem de fazer, porque tornaria tudo muito mais claro. É a pergunta mais cruel, que é: quais é que são as pessoas da tua família que têm de morrer ou que podem morrer para que a economia não pare? Sim, e é interessante também no Bolsonaro, podíamos mais uma vez dizer: oh meu Deus, onde é que chegou o Bolsonaro? Este é um limite de loucura, mas é uma consistência. Desde Claro. as políticas dele do coronavírus, a estupidez em que a política, ou o que é que ele diz sobre o coronavírus, a estupidez que ele diz sobre todos os assuntos sociais, desde economia, segurança, emprego, direitos deste grupo ou deste grupo, é um grau de consistência. Portanto, isto não é uma aberração, isto é o Bolsonaro. Ele é toda esta constante e é o Bolsonaro, e ele é o político que o Brasil precisa, ou que é preciso estar no Brasil para o sistema continuar a funcionar da maneira que convém, basicamente, ao capitalismo. Claro. Na verdade, nós não falámos pouco sobre esta experiência de estarmos a fazer ao vivo. Uma das coisas que podem fazer, nós tentamos mais ou menos aceder, é mandar também questões, perguntas. O objetivo deste programa é mais ou menos manter aquilo que tem sido as durações da quarentena climática, no máximo 25, 30 minutos. Mas se quiserem fazer intervenções sobre aquilo que nós estamos a dizer ou fazer perguntas relacionadas com o tema, também podemos tentar responder a isto que vai acontecendo. E eu queria, uma vez que estamos já a andar, a caminhar para o fim desse tempo, queria também fazer uma reflexão que tem que ver com mais ou menos uma constatação de tudo aquilo que vimos dizer nos últimos dias. Desculpem, e uma infração de mãos. O coronavírus está a acelerar todas as crises. Acelera uma crise financeira que já era mais que previsível, acelera uma crise económica que tem que ver com produção, sobreprodução e também com escassez de recursos naturais e crise ambiental. A crise pandémica junta-se a esta festa, e a crise europeia, que era uma constante que simplesmente foi atenuada nos últimos anos, volta em força. Por isso mesmo é que também se está a falar muito de crise, especialmente depois desta última reunião. E da decisão de passar qualquer decisão para as mãos dos tecnocratas do Eurogrupo. Mas eu acho que isto ainda vai evoluir bastante mais. As opções que nos vão pôr à frente são a Hayek, que é o que estes gostam, ou o Keynes. Portanto, vão ter austeridade cruel ou uma proposta de regresso ao capitalismo do crescimento económico, com gasto público para reconstruir a estrutura de poder e da concentração de riqueza e voltar depois a entregar novamente ao capitalismo menos apoiado pelo Estado. Quer dizer, será sempre apoiado pelo Estado, mas pelo menos terá outra aparência, não é? Mas pronto, e nós nunca podemos deixar cair, e por isso mesmo é que começámos também a fazer a quarentena climática, uma coisa que desaparece, que desaparece como desaparece quase tudo perante a dimensão social e mediática de termos de estar em isolamento social, em quarentenas, etc., que é a crise climática que continua a aprofundar-se, porque a crise climática é maior do que a crise de saúde pública e é maior do que a crise económica. Ela é uma crise histórica, é uma crise quase biológica para nós enquanto espécie. E não há solução nenhuma dentro deste sistema, e as várias propostas que vão sucedendo são mais ou menos aquilo que a União Europeia faz. Empurra o problema para a frente e depois diz que os tecnocratas é que têm que escolher qual é o próximo instrumento de tortura
com que eles pretendem fingir que estão a lidar com esta crise. Concordas, João Reis? Sim, concordo. Epá, eu não posso deixar de discordar que sim, existe agora uma nova narrativa de, chamemos-lhe assim, vou usar o termo de inspiração quase, mesmo ecofascista, do problema das supostas emissões que estão a cair. Elas na verdade estão a cair, mas estão a cair por uma... Não estejas a fazer spoilers, que ainda vai haver Ainda debates vai haver. concretamente sobre isso. Então pronto, só para dar um cheirinho. Sim. Basicamente toda esta conversa, e que é basicamente não estamos a falar do sistema ter mudado, estamos a falar do sistema estar doente, o que não significa que estamos a ver no mesmo outro sistema. Exato, estás a responder à pergunta que o Diogo na verdade fez aqui no painel, no É Facebook. fantástico conseguir responder às perguntas sem as ver, estás a ver? por clarividência pura. Exatamente. Parabéns, João Reis. Então, vai haver, muito brevemente, provavelmente a próxima quarentena vai ser exatamente sobre esta questão de será que o coronavírus é bom para a luta climática e está a fazer bem ao ambiente? Não vamos fazer spoiler, mas não está. E tentámos fazer aqui uma revisãozinha do que é que está a acontecer a nível de políticas públicas, sendo que elas estão em profunda mutação. Na verdade, a maior parte dos governos ainda não sabe bem como é que isto vai avançar e também, provavelmente, terá, em alguns casos, que improvisar, e há vários governantes que acabarão por fazer coisas que até vão contra a sua matriz ideológica. Eu acho que, por exemplo, o facto do Macron estar a falar de nacionalizações significa que ele foi apanhado num sítio inesperado, numa altura inesperada, e portanto ele está a responder, e haverá muitos que farão isso, embora a União Europeia, como se está a revelar neste momento, seja uma espécie de camisa de forças para poder resolver este problema. Aliás, não tem como nenhum objetivo resolver este problema, não é esse o seu objetivo e não foi para isso que ela foi montada, e tampouco é seu objetivo resolver a crise climática, por muito que apresente Green Deals, que na verdade são como criar novas oportunidades de negócio para novas empresas, que às vezes são as mesmas empresas com outras roupagens. E se tu não queres dizer mais nada, João Reis? Posso dizer que não partilho o mesmo entusiasmo com o volta-fase do Macron, já vimos o Hollande, mas pronto, seria um assunto muito interessante, um podcast um episódio sobre a França. Mas sim, basicamente, é interessante também ver, em termos de mobilização do movimento climático, ou de certa forma, parece existir não digo um empurrão, mas uma perca narrativa, mas nunca foi mais relevante discutir a crise climática do que num cenário em que a intervenção dos Estados voltou a ser um assunto completamente corrente. Yeah. E seguramente que quando isto terminar, seja daqui a um mês ou daqui a 3 meses, nós cá estaremos para garantir que isto não pode voltar ao normal, porque o normal é o nosso colapso. Esta foi mais uma quarentena climática. Eu sou o João Camargo, tivemos também o João Reis. Podem continuar a seguir-nos através do Facebook, do Instagram, do Twitter, do Spotify e do YouTube. Vemo-nos em breve. Foi uma bela experiência. Vocês viram-nos muitas vezes a meter as mãos na cara, mas nós estamos em quarentena, portanto é igual. Estamos fechados em casa. Estamos fechados em casa, portanto, até já. Tchauzinho. Tchauzinho.